Bom, é, esse vídeo que eu estou fazendo hoje vai ser um dos primeiros vídeos que eu vou fazer, tirando outros que eu já tinha feito já faz algum tempo. Eu tento fazer, vou buscar fazer os vídeos de uma forma sempre natural, sem ter um script prévio. Talvez eu vá me arrepender em algum momento de não fazer isso, mas tentar ser o mais natural possível. Esse vídeo tem o objetivo de ser introdutório, certo? De repente o óculos esteja brilhando. Esse vídeo tem o intuito de ser introdutório para o seguinte: eu tenho a intenção a partir do dia de hoje, do dia 13 de fevereiro de 2023, criar um conjunto de vídeos, a princípio curtos, não muito longos, para diversas utilidades não utilidades do dia a dia, mas o que acontece? Eu gostaria de criar no meu canal a oportunidade de não necessariamente só atrair pessoas com o intuito de passar as pautas, as ideias outras pautas e ideias que eu gostaria de debater, mas também de servir de alguma utilidade. Então, uma das primeiras coisas que eu gostaria de tentar no canal, independente de qualquer coisa, eu quero tentar trazer experiências. E o que acontece? Normalmente, eu iria esperar, por exemplo, para ser bem sincero, eu ia esperar já estar casado, já estar com meus filhos, sair de casa, ser relativamente bem sucedido, não preciso ser milionário, mas já estou ganhando um valor suficiente, apesar de que tem que ver o padrão para cada cidade, de cada estado, né, o quanto financeiramente seria, né, para um padrão de suficiência, né, para ter uma esposa e um ou dois filhos ou filhas, né, no caso. E mas o que eu vejo que tem muitos, o que eu vejo na minha opinião é que tem muitas pessoas, por exemplo, eu considerava que a minha geração, a geração que estava vindo, seria a geração que teria uma formação escolar deficitária, que não estaria tão boa quanto a geração dos meus pais, porque nós vemos, principalmente dos meus avós, eles que não conseguiram, eles que não terminaram, que eles chamam de ginásio, ou quinta, não chegaram aí além da quinta série, eles lembram com muito detalhe e precisão o que aprenderam de português, matemática, e lembram muito melhor do que nós. Nossos avós e nossos pais até relativamente bem melhor. Mas principalmente nossos avós, que é mais impressionante, na época deles que eles estudavam menos tempo, trabalhavam mais cedo, lembro muito melhor. E por isso eu achava que a minha geração ia ser a geração que ia ser a geração problema. E com o tempo eu fui notando ao longo dos anos que isso tem se agravado, certo? Tem piorado. As gerações que estão ficando piores do que a minha. Eu esperava que não fosse o caso, mas eu penso que estão piores do que a minha. Estão com erros de português muito maiores que os meus. E eu tenho ainda muito que melhorar, certo? Na minha concepção, não só na língua portuguesa, mas em diversas outras da formação básica, né? Eu consigo viver o dia a dia, fazer as coisas muito bem, mas eu sei que poderia ir além, ter um nível muito bom das áreas básicas, da própria língua que você fala, da matemática, indo mais aprofundado, não só necessariamente questão universitária, mas saber fazer muito bem contas profundas, certo? Que eu vejo com inveja, eu sinto uma inveja que o pessoal, que seriam nossos avós, sabem fazer contas mais complexas, com muito mais facilidade, eles lembram com muito mais facilidade. Mas enfim, para não me delongar,
O objetivo desse vídeo é ser uma introdução, como eu falei no começo, uma explicação do porquê eu vou criar uma série de vídeos, não sei qual o nome vai ser da playlist que eu vou criar, não sei se vai ser mais de uma, que vai ter experiências. Não posso dar experiências de sucesso, de, olha, eu conquistei essas coisas para a vida adulta. Porque eu queria, uma coisa que eu sempre queria quando eu era criança e adolescente, era achar algum lugar como se fosse não sei se um manual, mas algum lugar que falasse, ó, para ser adulto você tem que, para ser adulto você tem que seguir esse conjunto de passos e pronto, você se torna um adulto decente. E nunca teve, pelo menos até onde eu procurei, o pouco que eu procurei, nunca teve assim os passos para ser adulto. Cada pessoa vai falar que não existe um mapa perfeito para cada um. Cada um vive a sua realidade e a vida adulta exige de forma diferente as pessoas. Mas tem coisas que se repetem, problemas que se repetem. Então, eu queria, apesar de agora eu não poder falar quais são os passos para se tornar adulto, porque eu só vou me considerar, da minha parte, uma pessoa adulta quando eu já tiver a minha própria família. Não é só morar fora de casa, certo? Mas eu acho que pelo menos da minha parte, só vou me considerar adulto quando eu já tiver minha própria família, tiver casado, tiver com os meus filhos ou filhas, certo? Com a minha esposa e tiver minha própria vida. Cada um tem o seu próprio conceito de ser adulto. Ser adulto não significa estar necessariamente casado ou ter filhos, certo? Crianças. Mas esse é um conceito meu. Apesar disso, eu queria deixar um conjunto, já que eu não posso oferecer, dado que eu ainda não cheguei nesse ponto, os passos para a vida adulta, eu queria deixar erros que eu fui cometendo ao longo do tempo, do modo mais curto possível, em forma de vídeos, conforme eu for lembrando e conforme os mesmos forem ocorrendo. Conforme os mesmos forem para, assim, dos mais diversos tipos de erros, dos mais básicos, de diversas, até as mínimas coisas, para servir de quê? De utilidade para as pessoas. Não necessariamente eu vou estar falando perfeito a resolução de todos os problemas, mas eu quero principalmente passar a experiência. Olha, eu fiz isso e deu esse problema. De repente, alguém vendo aquele vídeo vai verificar, olha, se eu não tivesse falado, eu ia fazer a mesma coisa. Eu quero deixar esse conjunto de passos, eu quero colocar como se fosse algo para... Claro que é para todas as pessoas que quiserem ver, ninguém está velho demais para aprender novas coisas, mas eu quero deixar esse conjunto de vídeos para principalmente o pessoal mais jovem, não importa a idade, assim, ó, tá aqui, não manual para ser adulto, mas tá aqui todos os erros que você pode cometer. E eu vou buscar também entrar em contato com outras pessoas que eu conheço para trazer essas experiências. Não posso garantir o tamanho do vídeo, porque alguns vídeos serão grandes, né? Alguns vídeos serão grandes, mas tentar trazer o máximo possível de experiência. Para quê? Para que essas pessoas passem as coisas que elas passaram, que elas quebraram a cara, das menores até as mais extensos erros, e isso sirva como consulta. E é esse que é o intuito que eu tenho para fazer essa próxima playlist. Um outro detalhe, eu nem lembro qual foi o último vídeo que eu fiz, eu poderia olhar no meu canal porque tem muito poucos, certo? Mas para aqueles que forem ver esse canal ele não tem o intuito de, a princípio, ser fixo para um determinado tipo de tema. Esse canal é um canal feito de mim para eu colocar disponível para as pessoas aquilo que eu quiser que vier das minhas ideias, certo? Mas eu quero evitar fazer um canal de dando opinião sobre as coisas, porque eu vejo que tem muitos canais aqui e ali na internet. Então, para não me delongar, eu vejo que eu vou olhar aqui o tempo, né? Então, uns 9 minutos. Para não me delongar, o intuito desse canal é, a princípio, servir
tentar trazer coisas que sejam úteis e tentar evitar fazer as coisas que já tem outros canais para fazer, certo? Em alguns momentos a gente vai falar de assuntos talvez de história, se eu achar alguma coisa que eu acho interessante trazer para as pessoas, apesar de que eu acho melhor apontar canais ou apontar principalmente livros que sejam interessantes com o assunto. Eu gostaria de evitar, gostaria de mais de deixar isso para outras pessoas e tentar trazer algo que fosse diferente. Se eu sentir que de repente for necessário trazer assuntos de história, trazer assuntos do mundo político, sobre política, sobre a parte civil pública, sobre assuntos diversos, da área qual eu trabalho, da área de TI, assuntos filosóficos, debates, assuntos mais diversos, se eu sentir que eu vou trazer, eu vou deixando aqui. O objetivo do canal não é agradar ou desagradar ninguém, é deixar. Se a pessoa achar interessante, aproveite. Eu vou tentar deixar meus vídeos de uma forma que dê uma introdução mais ou menos do que vai ter no vídeo, certo? Porque o objetivo do vídeo é ele ser útil, é tentar atrair as pessoas como canal de utilidades e servir também para outros intuitos, certo? Também, talvez principalmente chamar a atenção das pessoas para algum outro assunto que eu achar necessário. Peço desculpas ter adiantado. Se parecer muito longo esse meu vídeo, depois de muito tempo, certo? Nem sei quando as pessoas vão ver esse vídeo, mas tem que se começar por algum lugar, certo? E é assim que eu vou fazendo mesmo. Forte abraço.